Agora, falar sobre Léo Pereira. Flazoeiro, que história é essa que o Léo Pereira aceitou sair do Flamengo? Gente, o Al Nassr, do Cristiano Ronaldo, do Luiz Castro, fez uma proposta para o Léo Pereira deixar o Flamengo. Eles ofereceram mais de 70 milhões de reais, 74 milhões de reais ao Flamengo na compra do jogador. O Flamengo disse não. Por quê? O técnico Jorge Sampaoli já deu um pulo dessa altura. Ele falou, não tem como, porque a gente não tem outro zagueiro com qualidade para continuar o resto da temporada e a janela de transferência está fechada. A gente não consegue no mercado uma peça de reposição para poder jogar. E no elenco a gente não tem. O Flamengo hoje conta com Davi Luiz, conta com Rodrigo Caio, conta com Fabrício Bruno, Léo Pereira, tem o garoto Cleiton e o Pablo. São esses os zagueiros do Flamengo hoje. E aí o Flamengo não quer aceitar essa proposta, ainda que aos olhos financeiros, assim, você vendeu um zagueiro que você pagou 30 e poucos milhões de reais por 74, 73 e poucos milhões de reais, é uma quantia muito boa. Porém, o Flamengo não está precisando vender jogador no momento. Só que, tem uma outra questão. A proposta para o Léo Pereira também é muito boa, porque os caras oferecem lá um salário de quase 2 milhões de reais. Que isso, Flazoeiro? Sério? Quase 2 milhões de reais é o valor do salário que os caras estão oferecendo ao jogador. Além de mansão, além de carro, além de toda uma estrutura que os árabes dão aos jogadores que vão jogar lá na Arábia. Agora, o Léo Pereira já deu o sinal verde, mas não pretende entrar em uma briga com o Mengão. Tipo assim, se o Flamengo quiser, para ele tá maravilhoso, tá tudo bem. Mas se o Flamengo não quiser, se o Flamengo entender que precisa do jogador, para ele também tá tudo certo. Foi a informação que eu consegui obter aí, até com pessoas ligadas ao jogador. Então a situação é exatamente essa. O Léo Pereira disse sim pro Al Nassr, mas com uma condição. Depende do Flamengo. O Flamengo já disse não. Vamos aguardar para ver como é que vai ficar essa situação. Vale lembrar que o Léo Pereira recentemente também teve o seu contrato renovado com o Flamengo. Bom, falando de Léo Pereira, falar de notícia boa, porque hoje Léo Pereira e Felipe Luiz treinaram com a equipe no Ninho do Urubu. E teve hoje uma novidade no treino do Flamengo, foi a presença já do novo preparador físico que chegou no Mengão, né? O Nicolás Maidana, ele que estava no México, no Santos Laguna do México, mas já teve passagem pela Udinese e alguns outros clubes, veio para o Flamengo a pedido do técnico Jorge Sampaoli. E a informação é que a primeira impressão que ficou do Nicolás com os jogadores foi muito boa. Um treino muito forte, um treino muito intenso, ele que hoje já começou a sair alguns vídeos dele treinando o time no deserto. O cara tem umas paradas assim muito loucas. Eu só espero que dê certo. Eu só espero que nossos jogadores aguentem correr 90, se for preciso, 120 minutos. É isso que eu quero. Só isso que eu quero. Esse time correndo, esse time voando em campo. Se é o Nicolás, se sou eu, se é qualquer outro que tiver lá de preparador físico, só quero que o time corra. E tem que correr bastante. E aí, a informação é que a primeira impressão, o treino do cara foi muito bom, foi muito intenso e os jogadores gostaram bastante. O Flamengo fez o primeiro treino hoje, faz um outro treino amanhã e amanhã o técnico Jorge Sampaoli já alinha ali a equipe para jogar contra o Olímpia na próxima quinta-feira pela Libertadores da América. Esse é um jogo importante, o Flamengo não pode vacilar, o Flamengo não pode dar mole nessa partida, porque é o jogo que vai classificar o Flamengo aí, dependendo de um empate ou de uma vitória simples, o Flamengo se classifica direto para as quartas de final da Libertadores. Se perder por um gol de diferença, o jogo vai para os pênaltis. E aí, meu filho, você decidir umas oitavas de final de Libertadores dentro do Defensores del Chaco, nos pênaltis, é sacanagem, mano. Pelo amor de Deus, a gente tem que ganhar. Então é isso aí, galera. Vamos falar sobre essa informação sobre Léo Pereira, né? Léo Pereira que recebeu uma proposta do time de Cristiano Ronaldo, né? O Al Nassr. A proposta foi de 15 milhões de dólares, 73 milhões de reais pela contratação do jogador, sem falar no contrato, sem falar no salário dele que ele vai receber. No caso, seria 2 milhões de reais, se por acaso o Flamengo aceitasse. Só que provavelmente o Flamengo vai recusar, se não já recusou essa proposta.
porque o nosso Mengão acredita que Léo Pereira pode ainda ser muito útil nesse time do Flamengo, né? O Flamengo que tem poucos zagueiros no elenco, o Rodrigo Caio não jogou mais, né? Tem Davi Luiz, tem Léo Pereira, Fabrício Bruno, né? Então não pode se desfazer, sem falar Pablo, são 4 zagueiros aí. Então não pode se desfazer de um jogador bastante importante. Acredito eu que ele está à frente dos demais e pode ser muito útil nesse time do Flamengo. Vender um jogador dessa importância nesse momento pode prejudicar toda a temporada, pois quando o Flamengo precisar de reposição ali para o setor defensivo, não vai ter jogador à altura. Então Léo Pereira deve sim ficar no Flamengo, mesmo recebendo uma proposta bastante interessante, tanto para o Flamengo como também para o jogador. Você receber uma proposta para um zagueiro de 73 milhões de reais, é uma proposta boa, só que o Flamengo pensa que ainda pode utilizar Léo Pereira muitas vezes e ainda pode fazer com que ele renda mais nesse time do Flamengo. E hoje em dia você contratar um zagueiro com suas características, um jogador que tem a perna esquerda como o seu diferencial, você achar um jogador com essas características é muito difícil, né? Jogador que participa ali do lado esquerdo do campo. Então o Flamengo já recusou essa proposta e ele vai ficar no nosso Mengão nessa temporada de 2023. Né? O Flamengo que já bateu as metas com venda de jogadores, então não tem necessidade de estar se desfazendo de seus atletas. Pelo contrário, tem que contratar ainda mais, né? Ficou mais complicado porque a janela de transferência se fechou e agora o Flamengo só pode contratar jogadores que não tenham um contrato vigente, né? Infelizmente, essa é a situação, né? Quinta-feira tem Libertadores da América, hoje é terça. Na quinta tem jogo difícil, jogo importante que o nosso Mengão não pode perder de maneira alguma. Um empate já leva a classificação para as quartas de finais. E vamos torcer que o nosso Mengão faça uma boa partida e consiga a classificação independente do resultado. Nesse momento, o que mais importa para o Flamengo não é o resultado, e sim a classificação. Campeonato de mata-mata não precisa jogar bem, não precisa jogar bonito. O que importa é a classificação, porque lá na frente é o que você almeja, no caso, chegar nas finais e ser campeão. Então você precisa jogar partida por partida. Infelizmente o Flamengo não fez uma boa partida no primeiro jogo, mas ganhou de 1-0. E agora vamos tentar repetir a atuação que foi a vitória e assim se classificar para as quartas de finais da Libertadores da América. E aí, nação rubro-negra, será que Léo Pereira vai sair do Flamengo? Participa aí do nosso vídeo deixando a sua opinião nos comentários. E não se esqueça, vamos se inscrever no canal e ativar as notificações, como também curtir os vídeos para ajudar em nosso crescimento.